Oi pessoal, tudo bem? Tô gravando esse vídeo, aproveitando esse solzinho aqui. E o vídeo dessa semana, ele não é específico, o banho dessa semana, ele não é específico para segunda, terça, quarta, enfim. Né? Não é específico para um dia, na verdade é para uma situação específica. Então, para pensar esse banho, eu parti das ervas que a gente tem por aqui. Então, eu tô na Espanha, então, obviamente, o clima é diferente, o solo é diferente, a quantidade de irrigação que o solo recebe é diferente, né? Então, consequentemente, as plantas que a gente tem aqui, elas são um pouco diferentes, né? Ainda que as ervas que eu tenho escolhido, elas são também de fácil acesso aí no Brasil, elas têm, obviamente, algumas diferenças, né? Por exemplo, o alecrim que eu encontrei aqui, claro que deve ter, enfim, outras espécies, mas o alecrim que eu encontrei aqui, ele é bem fininho, a folha dele é dura, é menorzinha do que a gente tem, do alecrim mais comum que a gente tem por aí, né? Então eu pensei no alecrim, que a gente já conhece, que a gente já falou um pouquinho dele, pensei na sálvia. A sálvia é uma das ervas que eu mais gosto, e eu acho que ela é considerada uma das ervas mágicas, com mais capacidade de transformação e conexão, principalmente ela com o campo espiritual, então é uma erva muito boa para questões, enfim, né, de mudança de padrão energético, que tenha relação também com essa questão espiritual. Eu escolhi a melissa, que é uma erva também que tem um tom bastante calmante, enfim, e a lavanda. A lavanda é uma erva coringa, ela é muito, tanto a erva em si quanto o óleo essencial, eles são incríveis porque eles têm 1 milhão de propriedades, né? E também a próxima que eu escolhi é a laranjeira, né? Então, aqui no sul da Espanha você tem bastante árvores, né? Espalhadas pela cidade, por Sevilha, Granada. E a folha da laranjeira também tem 1 milhão de propriedades. E é interessante que algumas benzedeiras utilizam a folha de laranjeira na hora de fazer os benzimentos, né? Então eu escolhi essas ervas porque são ervas que vocês podem encontrar aí e elas têm essa qualidade bem mediterrânea, né? Então, uma das coisas que eu aprendi com uma pessoa muito querida é que é muito importante que você use as ervas do lugar onde você está. Obviamente, depois de consultar alguém que entende do assunto, que pode te orientar, nunca pegando ervas nem da rua, nem da calçada, que estão em contato, que você não sabe o que passou por ali, muita poluição, enfim. Então, tem que ser uma erva com uma origem confiável, mas é interessante que você busque referências e busque honrar o lugar onde você está. Então, a gente está lidando com elementos naturais e assim você estabelece uma relação ecológica, nesse sentido mais profundo da palavra ecológica, que é você usar o que a terra te oferece, né, formando um ciclo contínuo e respeitando, né? Então, claro que algumas coisas que a gente tem no Brasil não vou encontrar por aqui, por exemplo, mas eu posso encontrar uma erva similar que tenha um efeito similar para aquilo que eu estou buscando, né? Mas nesse caso, todas são de fácil, se encontra facilmente, tanto ervas frescas quanto as secas, né? E essa mistura de ervas, então, esse banho, a minha proposta é para gente trabalhar com questões. Então, eu tenho uma questão que me acompanha há muito tempo, que é muito difícil de lidar. Eu tenho consciência dessa dificuldade emocional que eu tenho para lidar com essa questão, mas sempre que ela volta, sempre que ela aparece, dói meu estômago, eu perco um pouco, né, o centro, enfim. Então, para essas questões que têm a ver com as nossas sombras e que elas se repetem, né, e que elas sempre trazem essa mensagem de que tem alguma coisa ali especial que a gente precisa olhar, enfim, dentro do tempo de cada um, né? Cada um tem um tempo para digerir, para lidar com as questões, ainda que você tenha consciência que é o primeiro passo, não é tão simples, né? Às vezes a gente precisa de uma ajuda de um profissional especializado, né? Enfim, fazer acompanhamento psicológico, enfim. Mas a minha proposta aqui é para que a gente faça esse banho. Então, as ervas são o alecrim, a sálvia, a lavanda, a melissa e a folha de laranjeira. Se você não achar todas, não tem problema, tá? Importantíssimo fazer antes de dormir.
tá? Porque é um banho, enfim. Porque qual é a ideia aqui? É que ele suavize, ele equilibre tanto o campo energético, né? Quanto o emocional, quanto o espiritual. Então a ideia é que enquanto você está preparando esse banho, que você peça para aquelas ervas, enfim, para aquela, né, para os seus guias, para os seus mentores, né, para aquilo que você considera sagrado, que eles te ajudem a encontrar equilíbrio e harmonia nessa questão, né, nessa questão específica que a gente vai pensar antes de fazer o banho, né? E quando você estiver tomando banho, a mesma coisa, né? Então pedir para aquilo que você considera sagrado, que eles te orientem, que eles suavizem isso dentro de você, que você consiga entender essa mensagem, enfim. E também pedir para que todas as vezes que você se encontre novamente com esse assunto, que você possa lidar de uma forma mais harmoniosa, né? Sem te causar tanto sofrimento, né? Então a proposta é essa. Então, só para retomar, então as ervas são o alecrim, a sálvia, a folha de laranjeira, a melissa e a lavanda. Tá bom? Então, se vocês quiserem fazer e dividir com a gente depois, seria bem legal, tá bom? Obrigada, boa semana.